Ano 175 depois de Cristo. O Império Romano está desmoronando por dentro e por fora. Uma peste invisível ceifa milhares de vidas por dia nas ruas de mármore, enquanto tribos inimigas implacáveis esmagam as fronteiras ao norte. Para piorar, o general mais confiável do imperador acaba de declarar uma traição militar. No meio da noite, em uma tenda de campanha fria e isolada na névoa do rio Danúbio, o homem mais poderoso do mundo está acordado. Ele não está seguindo estratégias de execução ou decretos de morte. Ele acende uma vela, pega a pena e escreve para si mesmo as primeiras diretrizes para construir uma mente inabalável. Pela manhã, diga a você mesmo: as pessoas com quem lidarei hoje serão bizarras, ingratas, arrogantes e invejosas. Este homem foi o imperador Marco Aurélio. E o que ele registrou nessas páginas secretas não era para os olhos do Senado ou do povo. Era um manual de sobrevivência mental para salvar o mesmo da loucura do poder absoluto e manter o foco no caos. Bem-vindo aos Diários de Roma. Nas próximas linhas, você vai descobrir como a filosofia mais dura da antiguidade não foi testada em bibliotecas confortáveis, mas no fogo da pior crise que o mundo ocidental já tinha visto. E como você pode usar essa mesma armadura mental para criar uma mente inabalável hoje? Para compreender a força necessária para cegar o próprio psicológico, precisamos olhar para o inferno que ele estava vivendo. Ele não herdou a Roma dos banquetes e das glórias. Ele herdou o colapso estrutural. O império estava cercado por todos os lados. A peste antonina dizimou quase um terço da população. Corpos eram retirados em carros todas as manhãs. A economia tradicional desabou. O comércio parou completamente e o exército romano perdeu metade de sua força militar em questão de meses. O cenário perfeito para a mente humana quebrantada. Aproveitando as fraquezas extremas de Roma, as tribos bárbaras do norte cruzaram as fronteiras. Ó imperador, que era um homem de saúde frágil e criado entre os livros, foi obrigado a vestir a armadura pesada, deixar os palácios confortáveis e viver por anos na lama das trincheiras. Mas o pior golpe contra sua estabilidade mental ainda estava por vir, e ele não veio de fora. No auge da campanha militar, o general mais brilhante de Roma e melhor amigo do imperador, Avídio Cássio, relatou o barco de que Marco Aurélio estava morto e se autodeclarou o novo governante. Coloque-se no lugar dele por um segundo. Doença dizimando seu povo, inimigos invadindo suas fronteiras, e a facada nas costas vinda do homem em quem você mais confia. Qualquer outro governante antes dele teria respondido com fúria cega, paranoia e sangue, destruindo o próprio autocontrole. Mas Marco Aurélio tinha uma fortaleza invisível. Desde a juventude, ele praticou o estoicismo, uma filosofia que ensinou que o homem não é perturbado pelos eventos externos, mas sim pela forma como ele escolhe interpretar esses eventos. O primeiro passo para a mente inabalável é controlar sua percepção. A base do pensamento do imperador vinha de Epicteto, um homem que nasceu escravo, foi aleijado por seu dono, mas dizia que as correntes podiam prender seu corpo, jamais sua mente. O homem mais poderoso da terra lia as lições de um ex-escravo na trincheira para lembrar do seu dever. Ali nasceu a maior ferramenta estoica aplicável ao caos: a dicotomia do controle. O imperador repetia para si mesmo que a peste e a traição do amigo não estavam sob seu comando. Ele não poderia apagá-las com vontade, mas a sua ocorrência a elas era de sua total responsabilidade e controle. Invertendo o papel de vítima, Marco Aurélio parou de gastar energia com o que estava fora do seu alcance. Se as fronteiras precisassem de defesa e a justiça feita fosse a prioridade, era ali que ele descartaria sua mente focada. Ele marchou com suas tropas para resolver a rebelião no Oriente. Antes mesmo que o imperador cruzasse o império para o confronto, a própria ganância destruiu a rebelião por dentro.
Avídio Cássio foi assassinado pelos seus próprios soldados, que perceberam que apostaram no lado errado. A crise política foi resolvida sem que Marco Aurélio precisasse puxar a espada. Qualquer tirano romano teria comemorado a morte do rival e ordenado uma execução em massa. Mas a história registra que Marco Aurélio chorou. Ele lamentou publicamente porque o destino o privou da sua maior ambição na guerra, a chance de perdoar o homem que o traiu e provar que uma mente inabalável escolhe a clemência em vez do ódio. O Senado prometeu uma caça às bruxas para rastrear e executar todos os políticos que apoiam a traição. Marco Aurélio confiscou todas as cartas dos conspiradores e as queimou publicamente, totalmente intactas. Ele declarou ao Senado: "Não quero saber quem conspirou contra mim, para não ser tentado a odiá-los." Sem inimigos para punir e sem vingança para alimentar, ele deu o assunto por encerrado e voltou imediatamente para as fronteiras congeladas do norte. Houve uma guerra contra os bárbaros para acabar. Para o estoico, o conforto do palácio não importava quando o dever com o coletivo oferece foco absoluto. Era no fim dessas batalhas, quando todos os soldados dormiam, que ele abria o diário. Ele usava a escrita não para se gabar, mas para manter o próprio ego sob rédea curta. Ele escreveu-a para lembrar a si mesmo de que era apenas um homem comum, feito de carne e osso, que um dia viraria poeira. Ali ele praticou o conceito de memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Marco Aurélio sabia que a coroa de louros, os exércitos e o império eram temporários. Escrever sobre a brevidade da vida era o que a mantinha calma diante da perda de amigos, filhos e soldados. A grande pergunta é: por que os desabafos de um imperador de 2000 anos atrás fazem tanto sentido para nós hoje? Por que o caos mudou de endereço, mas a mente humana continua a mesma? Os bárbaros modernos são os prazos, as traições profissionais e as crises diárias. A armadura mental necessária é exatamente a mesma. Foi dele a frase que pavimentou o caminho para a resiliência ocidental. O que impede a ação, favorecendo a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Para Marco Aurélio, o problema não era um motivo para parar, mas a matéria-prima exata para exercitar a paciência, a coragem e a justiça. No inverno do ano 180 DC, nas redondezas da atual Viena, a peste finalmente alcançou o imperador. Sabendo que seu tempo havia chegado, ele dispensou os médicos que choravam e disse suas últimas palavras registradas: "Não chorem por mim. Pensem na peste e na morte de tantos outros." Ele morreu como viveu, mantendo sua mente inabalável. Ele nunca publicou seus textos. Ele nunca imaginou que aqueles desabafos escritos à luz de velas na lama seriam o maior pilar de inteligência emocional para líderes, atletas e pessoas comuns 2000 anos depois. Ele escreveu para salvar a própria mente do colapso, mas acabou deixando um farol de resiliência para a eternidade. Marco Aurélio resistiu ao caos porque entendeu que os obstáculos não bloqueavam o caminho. Ele é o próprio caminho. Mas ele só conseguiu essa força porque estudou o homem que se transformou em corrente de escravidão em poder absoluto. Para descobrir o diário e os bastidores reais do Epicteto, toque no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. E se você quiser continuar desenvolvendo uma mente inabalável e dominar seu foco, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal para não perder as próximas crônicas e ative o sininho de notificações. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa cegar a mente hoje e comente abaixo quais obstáculos você vai transformar no caminho essa semana. Nos vemos na próxima crônica.